Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Margarete Brandão e hoje eu vou fazer esse vídeo de literatura, relacionado à literatura, para vocês estudarem e entenderem um pouco mais do conteúdo que seria visto presencialmente. Então, vou iniciar com o humanismo. O humanismo é o nome dado a uma corrente filosófica e artística que surgiu no século XV, na Europa. Na literatura, ele representou o período de transição, escola literária, entre o trovadorismo e o classicismo, bem como da Idade Média para a Idade Moderna. As características básicas do humanismo é um período de transição entre Idade Média e Renascimento, que é um movimento que vocês já devem ter visto em história, a gente também vai estudar um pouco aqui. Outra característica, valorização do ser humano. Ora, o humanismo ele foi um movimento intelectual iniciado na Itália no século XV, como eu já disse, e foi difundido pela Europa, rompendo com a forte influência da igreja do pensamento religioso da Idade Média, ou seja, que Deus era o centro de tudo. Então o humanismo já está dizendo que ele tem uma valorização pelo ser humano. Então seria essa transição, né, entre a forte relação com os dogmas da igreja e agora a valorização do ser humano. Terceira característica, ênfase no antropocentrismo, ou seja, o homem no centro do universo. Isso, como eu estava dizendo para vocês, antes do humanismo existia o teocentrismo, que era Deus como centro de tudo, ou seja, tudo era explicado por meio da igreja, né? Vamos dizer assim. Quarta característica, as emoções humanas começaram a ser mais valorizadas pelos artistas. Valorização do racionalismo e do método científico e busca da beleza e perfeição. Como foi uma época de transição, então, de transição entre a igreja e a valorização do ser humano, então a ciência, a medicina e a política tiveram uma valorização maior a partir desse movimento. Humanismo nas artes. Através das suas obras, os intelectuais e artistas passaram a explorar temas que tivessem relação com a figura humana. As esculturas e pinturas agora apresentavam altíssimos graus de detalhes nas expressões faciais e nas proporções humanas. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos. Aqui a gente tem a pintura da Última Ceia. Essa pintura ela foi feita pelo Leonardo da Vinci. Se a gente prestar, assim, a imagem é um pouco ruim porque é muito antiga a pintura. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver, só um instante. Vou voltar aqui. Então, a gente vai perceber, parece que os discípulos estão conversando, estão meio agitados. Então, existe uma teoria que se baseia exatamente nessa agitação, né? Nas expressões e nos gestos que os discípulos estão fazendo. Então, essa teoria diz que o momento certo, o momento dessa pintura foi o momento em que Cristo dizia que algum dos discípulos iria traí-lo. Então tá todo mundo querendo, será que sou eu? Será que sou eu? E Cristo está com uma expressão meio apassivadora, né? Uma calmaria. E os discípulos não, estão agitados, querendo saber quem será essa pessoa, né? Então vamos seguir aqui nos exemplos. Aí é uma pintura bastante famosa, pintura da Mona Lisa, que também foi feita pelo Leonardo da Vinci, né? O que chama a atenção seria as características teoricamente naturais da Mona Lisa. Se a gente prestar atenção na pintura, né, dá pra ver que tem um rio atrás da Mona Lisa e o cabelo dela parece se misturar com o rio, né? Essa pintura também foi feita pelo Leonardo da Vinci, que é chamada de O Homem Vitruviano. Se a gente prestar atenção, existe duas formas geométricas aí ligadas ao homem, né? Então era como se ele estivesse buscando aí
uma medida da proporção perfeita de um homem. Seria basicamente isso. Dá para ver também que é como se ele tivesse com as pernas abertas e depois fechada, os braços mais levantados e o outro mais reto embaixo. Então, assim, dá para ver que é como se ele estivesse buscando o ângulo ou as proporções perfeitas de um homem, que é uma das características do movimento. Agora a gente vai seguir para o próximo exemplo. Pronto. Aí tem a pintura do teto da Capela Sistina, que foi feita pelo Michelangelo, uma pintura que durou anos para ser terminada. E o que a gente pode notar a partir dessa pintura? As imagens, os corpos, né, das pessoas, dos anjos que ele tentou retratar aí no teto da Capela Sistina, tem as proporções bem destacadas, né? Dá pra ver que são musculosos. Então, o corpo humano sempre é bastante destacado nesse movimento do humanismo e do renascimento. Vamos seguir aqui os exemplos. Pronto, aí no caso não é uma pintura, é uma escultura que também foi feita pelo Michelangelo. Essa escultura se chama Pietà, que significa piedade em italiano. Representa aí a Virgem Maria segurando o corpo de Cristo após ele ser crucificado. Então, seria uma escultura que valoriza muito as expressões faciais e corporais, dando toda a centralidade ao ser humano. Vamos lá seguir. Humanismo e Renascimento. O contexto histórico do humanismo se confunde com o do Renascimento, tendo em vista que foi o pensamento humanista que estabeleceu os fundamentos ideológicos que serviram de base para o movimento renascentista. Entre os séculos XIV e XVII, o humanismo determinou uma nova postura em relação às doutrinas religiosas em vigor na época, propondo um afastamento das mesmas e uma interpretação mais racional e antropocêntrica do mundo, ou seja, nem tudo poderia ser explicado pela religião, né? Existe a valorização do ser humano, da ciência, da medicina, de tudo que tinha a ver com o ser humano. Humanismo e a literatura. O período humanista possuía produções literárias que mesclavam características medievais e modernas. Aí já começa com um exemplo, a poesia palaciana. A poesia palaciana, ela é proveniente das cantigas do trovadorismo, das cantigas, coisa que vocês estudaram já de forma à distância, em EAD já, mas creio que vocês tenham visto, tenham lembrado aí das cantigas, tenham pesquisado sobre isso. Então, esse tipo de poesia é proveniente do trovadorismo, né? Só que possuía uma estrutura textual mais elaborada e tudo mais. E também não era acompanhada por música, porque ela era feita para ser recitada dentro dos palácios. Por isso o nome, poesia palaciana. Os principais temas presentes nesse tipo de produção eram os costumes da corte, temas religiosos, satíricos, líricos e heróicos. Prosa humanista. A prosa humanista, ela era dividida entre as crônicas historiográficas e as crônicas ficcionais, mais conhecidas como novelas de cavalaria. Isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Aqui está destacada algumas características desse tipo de prosa. Narrativa, relato de fatos e eventos reais, fontes documentais, ordem cronológica, união da literatura e da história, linguagem simples e racional, retrato psicológico das personagens. O Fernão Lopes, ele foi um escritor português que ficou bastante conhecido devido à sua obra historiográfica portuguesa, né? Ele foi considerado o pai da historiografia portuguesa, porque, por meio dos seus estudos e pesquisas historiográficas, ele relatou a vinda dos principais reis de Portugal e tudo mais, ou seja, ele misturava realidade com ficção. Então, era uma obra historiográfica porque ele relatava realmente fatos reais que tinham acontecido, só que misturava com
coisas ficcionais também. Tá aí, Fernão Lopes, considerado o pai da historiografia portuguesa. Fernão Lopes nasceu em 1390 e morreu em 1560. Foi quem iniciou o movimento humanista no país, em Portugal. A prosa historiográfica de Fernão Lopes foi desenvolvida nas crônicas que escreveu, de onde se destacam Crônica de El-Rei Dom Pedro I, Crônica de El-Rei Dom Fernando, Crônica de El-Rei Dom João. Então, esses reis realmente existiram. Fernão Lopes, de tal modo, através de pesquisas historiográficas e muita investigação documental, ele relatou a vida dos principais reis de Portugal, unindo a literatura com a história. Então, por meio de uma narrativa, ele contava a história daquele rei como se fosse uma crônica, né? Como se fosse uma história ficcional, mas na verdade era baseado em fatos. Relatou com uma visão imparcial os fatos, uma vez que o intuito principal era registrar os acontecimentos históricos e marcantes da história de Portugal. Crônicas ficcionais. A crônica ficcional foi uma adaptação das novelas de cavalaria do trovadorismo. Então, as crônicas ficcionais, né? Como eram adaptação das novelas de cavalaria da época do trovadorismo, tinham características parecidas, né? Narrativas típicas do período medieval eram divididas em capítulos e relatavam as aventuras fantásticas dos destemidos, leais e honrados cavaleiros errantes medievais, os quais enfrentavam diversas batalhas sem deixar de lado o amor por suas belas donzelas. Classificação das novelas de cavalaria. Começa com o ciclo bretão ou arturiano, desenvolvido na Inglaterra, onde o rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda são as figuras centrais da narrativa. O ciclo carolíngio, onde Carlos Magno e seus cavaleiros, 12 pares de França, são as figuras centrais da narrativa. E o ciclo clássico ou greco-latino, que apresenta narrativa em torno de personagens da antiguidade clássica. O ciclo aí era mudado de acordo com o rei. As características das novelas de cavalaria: temas heróicos e mitológicos, relato de acontecimentos históricos, aventuras fantásticas e situações dramáticas, amor cortês, idealização da mulher. Os personagens geralmente eram cavaleiros, heróis e donzelas. Passando agora para o teatro. Diferente da poesia e da prosa, qual a diferença entre poesia e prosa? Poesia é aquela que é escrita em verso e prosa é o texto corrido. O teatro humanista português era um teatro popular e tinha como objetivo moralizar e criticar a sociedade. Era dividido entre autos e farsas. Autos significa o quê? Encenações que abordavam principalmente a temática religiosa. Farsas eram encenações curtas, populares, baseadas no cotidiano e tinham um caráter cômico. Gil Vicente foi o principal autor do teatro português. Por causa da influência dele, esse tipo de produção literária, autos e farsas, ficou conhecido como teatro vicentino. Aí quais eram as características desse tipo de teatro? Era o retrato dos costumes e tipos da sociedade portuguesa, crítica social, retrato de personagens caricaturados e alegóricos, retrato psicológico das personagens, presença de humor e comicidade, presença de alegorias e misticismo, caráter moralizante e satírico, temas pastoris, cotidianos, profanos e religiosos. Então aqui, pegando essa meada aqui para vir para o Brasil, a gente tem o Ariano Suassuna. Ele ficou conhecido do público com o Alto da Compadecida, que foi feito em 1995, em que a influência do dramaturgo português Gil Vicente e a herança da tradição folclórica luso-brasileira convergem harmonicamente. Por isso que o nome é O Alto da Compadecida. O que significa alto? Só a gente voltar aqui, ó. É uma encenação que aborda principalmente a temática religiosa. É uma coisa que a gente vê bastante na obra O Alto da Compadecida. Foi um estudioso das raízes históricas do Nordeste, o Ariano Suassuna, e polêmico defensor do resgate das formas de expressão populares tradicionais no Brasil.
O Alto da Compadecida, ambientada no Nordeste brasileiro e constituída com recursos da literatura de cordel, a peça conta a história de João Grelha e Chicó. O primeiro vive metido em confusão, o outro é um covarde que gosta de contar mentiras. Ambos são assombrados por temas como medo, morte, céu e inferno, características do teatro vicentino, né? Quem já teve a oportunidade de ler o livro sabe que ele é escrito como se fosse uma peça, é para encenar. Então a adaptação ao cinema foi feita a partir do livro, né? E aqui tá uma foto da adaptação que teve para televisão, né? Foi uma minissérie e depois foi para o cinema. E aqui é uma foto do Ariano Suassuna. Então é isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado e compreendido.